No decorrer desse período, essas moças que dançaram aqui são membros daqui da igreja, do Libertador, e concluíram também com a gente esse curso que a gente vai falar daqui para frente. Reitero a você que chegou um pouquinho depois, não ouviu, o nosso agradecimento pela sua presença e comparecimento. Agradeço a todos. Eu pedi para o pessoal que vai encerrar para se formar aqui tentar pegar as primeiras cadeiras. Estão vagas aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. E também é você que é membro dessa casa, se você vê que tem alguém que você desconhece e que não é membro e está em pé, por favor, tenha a gentileza e a bondade de deixar os nossos convidados sentarem. Agradeço a sua atenção. Bom, vou dar um breve resumo. O que é isso aqui que você vê? Isso, e bolsas, por favor. Fique no colo, por favor, porque tem algumas pessoas que estão em pé. E aí a pessoa pensa que está ocupada, né? Por favor, ou embaixo da cadeira dá para você colocar, né? Sem constrangimentos. Rever é um ministério internacional. Nós trabalhamos com ele no Libertador há mais de 10 anos. E é mais ou menos o tempo que ele tem. Na verdade, ele tem 12 anos. E desde esse período a gente já trabalha com ele na Igreja Libertador. Na verdade, na Igreja Batista do Boa Vista, que é a igreja da onde saiu o Libertador. E a Blanca, que é a apóstola Branca, que é dos 5 ministérios que essa igreja trabalha, ela foi a primeira a ter o contato. Aí depois eu tive o contato com a Blanca e nós começamos a fazer esse treinamento. Chamava-se Ministério de Cura Interior. E muitas pessoas ouvem esse tema, cura interior. Cura interior, nós entendemos que é a cura das nossas emoções. Não é alguém que é doente ou alguém com um problema sério de psiquiatria, não é isso. Mas se às vezes você tem um problema de insegurança, ou medo, ou tem muita ira, ou qualquer outro tipo desse sentido, é muito estressado, ou tem problemas sérios com depressão, ou não se perdoa, ou sente muitas culpas, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, tem dificuldade de saber o que você sente ou pensa, todas essas pessoas, nós dizemos que tem alguma área na sua vida que precisa de restauração. E antigamente dizemos que era por interior. E por que mudamos esse nome? Porque rever ele abarca algo um pouco maior, porque ele não só ele te trata, como ele também te treina a ajudar outras pessoas. E nós trabalhamos num foco que é muito pouco conhecido no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos, que é chamado em grupos de apoio, porque é humanamente impossível para qualquer líder, pessoa ou qualquer pastor atender uma comunidade como essa, desse tamanho aqui. E é impossível, por mais que seja inclinado o coração dele, ou maior que seja o coração de um pastor ou qualquer líder religioso, ele não consegue atender todas as pessoas num nível profundo e ouvir suas emoções, entender o que eles precisam, aonde foram suas dificuldades, por que ela está aqui, o que mais dói na sua alma. O Ribeiro ele propõe o quê? Pequenos grupos de 5, 6 pessoas, chamados grupos de apoio, e essas pessoas vão estudando juntas uns livros. E elas vão respondendo lições, e elas vão aprendendo e vão compartilhando suas emoções. Porque aquelas perguntas direcionadas facilitam isso. Nós temos um período introdutório, que é um livro que dura mais ou menos 2 meses, que são só palestras de temas específicos, falando sobre ira, depressão, culpa, baixa estima, problemas com autoimagem, estresse. E falamos sobre alguns personagens bíblicos, falamos sobre a amargura, falamos sobre os 7 choros de José. E abordamos isso para as pessoas terem identificação e também desmistificar a Bíblia como um livro muito distante e intocável, que ele fica aberto em cima da sua casa numa estante, porque ele é sagrado demais para que você leia. Não, nós tentamos trazer a Bíblia como Deus e Jesus esperou que ela fosse algo palpável e que possa dizer algo para a nossa realidade. Algo que eu possa ler hoje e falar, puxa, eu me identifico com esse personagem. Puxa, essa história tem tudo a ver com a minha história. Eu estou sentindo essas dores de Davi. E Deus não esconde nada. Você vai ler a Bíblia e vai saber dos adultérios de Davi, que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é o rei, segundo o coração de Deus também, o segundo rei de Israel. Mas a Bíblia também não esconde que ele adulterou. E Deus o perdoou. Teve uma destruição e consequências à sua escolha na sua família. Mas Deus o perdoou. E dessa linhagem de Davi sai Jesus de Nazaré. Nós temos vários personagens. Nós temos Sansão, que é um homem tremendo e faz milagres. Você só vai ver em contos mitológicos ou histórias em quadrinhos alguém tão forte e poderoso como Sansão. E ele estava vencendo o exército dos filisteus na sua própria mão. Mas esse homem, movido por sedução e quebra de princípios bíblicos, ele acabou
decaindo, até que ele fica cego e perde a sua força. Mas depois, no final, Deus o restaura. E ainda que ele morre, o cabelo dele cresceu nos últimos dias. E a sua força voltou. Sinal de que houve um perdão de Deus no fim da sua história. E Jesus veio à Terra para nos mostrar esse perdão. Jesus é o maior símbolo de restauração. Ele veio para restaurar a humanidade, todos nós, com Deus. A palavra religião significa reconciliação, religar o homem a Deus. Um dia, em Adão e Eva, o homem fez uma escolha. Ele representava a humanidade como você representa o seu filho quando ele é pequeno. E se você deixar uma herança para o seu filho pode não trabalhar e ele vai ter alguma riqueza que você deixou. Você também deixa uma herança genética, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o tipo do seu cabelo. Mas também deixa uma herança espiritual. E quando Adão fez aquela escolha, todos nós estávamos sendo representados como eles fossem o nosso pai. E essa consequência entrou na humanidade na terra. E depois de muito tempo, Jesus fez homem, desceu da sua glória do céu, se fez carne, foi gerado no ventre de Maria, 9 meses, nasceu como um bebê, tinha todas as limitações do corpo físico, suava, cansava, chorava, tinha fome, sede, tinha sono, e ele vence como um homem como eu e você, para mostrar que é possível vencer o mal e a destruição que há no mundo. E o Rever, ele não é uma alternativa à igreja, ele não é uma igreja paralela, ele é uma ferramenta para auxiliar a igreja local. É impossível o pastor local atender todo mundo de forma exclusiva. Ele tem que pensar em muitas coisas. Ele tem que pensar na administração do culto, no louvor, nas programações que vão ter. Ele tem que pagar as coisas da igreja. Ele tem que pensar na pagar as contas, várias coisas. E ele atende todos e todos os tipos de pessoas. O Rever, ele foca num grupo específico e por um período específico. Nós focamos num pequeno grupo e só vamos falar de problemas emocionais. Então é mais fácil nesse sentido e acaba sendo uma ferramenta para o pastor. Tanto que, em regra, os pastores titulares das igrejas não são os cabeças no Rever. Por quê? Porque eles não têm capacidade? De forma alguma. É porque eles já têm muitas atribuições. E se fizesse isso, eles ficariam mais sobrecarregados ainda. E justamente é para não sobrecarregá-los tanto. Então é uma ferramenta de um ministério maior que chama MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, que é ligado à CEPAL, que é um serviço de evangelização para a América Latina, que é onde vem o Ministério da Neuza Tioca, o Ministério do David Copperfield, vem também o Ministério do John Kane, vários ministérios. O que é um ministério? São pessoas que focam em temas específicos e trabalham com áreas específicas. Casais, jovens, libertação, cura interior ou restauração. Então isso é uma pincelada. Esse grupo que está aqui, que você vai ver hoje, recebendo um certificado, nós fazemos questão de entregar, porque eles perduraram conosco durante um ano. Nós começamos em janeiro deste ano e terminamos agora em dezembro, esse mês. Então são 12 meses de caminhada juntos, com dúvidas, as pessoas não sabendo bem o que é isso, não conhecendo esse conceito, mas ousando e acreditando que era possível confrontar algumas coisas, encarar algumas dores, algumas limitações e tentar dar uma resposta diferente do que tinham até hoje. Então nós já tivemos vários pastores que concluíram o nosso ministério, pastoras, líderes, pessoas que hoje são líderes, não eram. Ele é para todo tipo de pessoas e todo nível, e até quem não é crente. Não é só um grupo de crente, não é fechado. Veja, irmãos, como eu falei, ele é interdenominacional, ou seja, ele não é de uma denominação, mas ele é do reino de Deus. Onde precisar estará alguém precisando de ajuda, e se nós pudermos apoiar, nós vamos apoiar. A visão desse Ministério Libertador já é assim. O apóstolo Léo, que é o fundador principal, ele sai e vai para várias igrejas. E vários dos nossos líderes saem. Nós temos esse chamado. Uma vez o pastor Marcos da Querper disse isso a nós. É interessante, vários de vocês saem para ajudar muitos outros. Porque nós entendemos que um dia no céu não haverá nenhuma placa. Haverá uma igreja só. E só um Senhor. E o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Às vezes divergências denominacionais ou discursos ou pequenas crenças nos põem mais em guerra e nos afastam mais do que nos unem. Alguns acreditam que deve ter saia, outros cabelos compridos, outros guardar alguns dias. Se você faz isso para Deus, que Deus te abençoe. Mas nós não podemos usar isso para nos separar. Eu fico feliz que tem a Cidinha de Marco. Dá uma cena para a gente. Eles estiveram conosco e são de um outro ministério. Aí tem o grupo do pastor Dejair que está lá, né? O pessoal que é do pastor Dejair é semeio para nós.
E eles não são desta igreja local. Tem o pastor Cláudio e a pastora Kátia aqui, a Esther, o Alexandre, eles são de outra igreja, estão conosco aqui. Fico feliz também que eles vão abraçar e vão abrir lá o ministério. E eu acredito que vão abençoar muitas pessoas daquela região. E essa é uma pincelada que eu queria que você entendesse. E por que nós fazemos essa formatura? Porque eles são perseverantes. Por mais que eles possam ter todas as dificuldades, que as pessoas que vão entregar aqui não são perfeitas, eles não deixarão de ter alguns problemas. Vocês vão observar hoje aqui pessoas normais, como você e eu. Mas uma coisa que é inegável de cada um subir aqui, todos foram perseverantes. Porque nós começamos com 70 e 22 se formaram. Na introdução nós tínhamos 70 pessoas passando. Mas isso sempre ocorre. Até porque a nossa proposta de introdução não é que você deva ficar. Então, de introdução, para quando a gente fecha para os grupos de apoio, normalmente 1/3 das pessoas já não ficam. E tudo bem. A gente diz, você pode assistir uma palestra só sobre depressão ou só sobre medo. Não precisa ficar. Mas esse grupo ele encarou e falou, não, eu quero encarar coisas mais difíceis. Eu quero tentar uma alternativa diferente. Eu quero me abrir um pouco mais. Correr o risco de confiar. Porque dá medo demais de confiar nos outros. Porque nós somos feridos por pessoas. Mas Deus usa sempre a mesma arma que nós somos feridos para nos curar. O veneno da cobra é feito antídoto. Normalmente é com a mesma doença que se usa para fazer as vacinas. Então nós somos feridos por pessoas. Pessoas nos traíram, nos abandonaram, nos decepcionaram, abusaram. E Deus usará pessoas para curar o nosso coração. Não existe nada tão bom quanto bons relacionamentos, irmãos. Ele pode mudar a nossa vida. E nós ficamos muito felizes quando temos pessoas que nos amam. Mas é terrível quando temos pessoas em contenda, que estão contra nós, que estão nos perseguindo. Isso fere demais o nosso coração. E o grupo de apoio proporciona isso. Você tentar se abrir e confiar em pessoas que você não conhece. Correndo o risco de ser traído, sim. Mas também correndo o risco de ser muito abençoado. De vencer um bloqueio, uma barreira que entrou no seu coração em algum tempo. E que você vai ter que experimentar o mesmo veneno para ser curado. Às vezes o veneno da cobra é o antídoto para a picada da serpente. E tem um versículo, todos os formandos aqui, que concluem esses 12 passos, vão ter esse no seu certificado. Eu sei que tem alguns, eu agradeço também, que começaram conosco e não continuaram. E você teve lá os seus motivos, suas dificuldades de trabalho, familiar, não era o seu tempo, tudo bem, você é bem-vindo para quando quiser estar conosco. E fico feliz de você ter coragem de estar aqui e aplaudir os seus irmãos e seus amigos, porque você ouviu momentos de dificuldade e choro com eles. E você vai poder compartilhar momentos de alegria e sorriso. Você chorou com os que choram, mas vai poder sorrir com os que sorriem. Isso é uma bênção. E por isso que a gente entrega esses certificados, as pessoas perseveraram. Por mais que elas não estejam perfeitas, não estejam todas tratadas em tudo, ninguém está. Nós vamos estar até o fim nessa luta. Mas eles encararam algumas coisas com muita coragem. E eles são merecedores de aplausos. Queria que você aplaudisse os formandos. Tenho certeza que você tem amigos perseverantes. Podem não ter todas as qualidades, mas uma coisa eles têm, um atributo de caráter importante: perseverança. E isso Jesus disse que leva ao céu. Aquele perseverar até o fim, dar-lhe a coroa da vida. E então você vai ter umas pessoas ao seu lado que você fala, olha, eles podem ter falhas, mas uma coisa é, eles são perseverantes, eles aguentam o rojão. Isso é muito positivo nessa sociedade. Um versículo, meus irmãos, que tem no seu certificado, e por que também nós entregamos? Porque tiveram pessoas que já se formaram conosco. É uma prática do reconhecer que nós estamos trabalhando em identidade. Então nós queremos reconhecer o seu mérito, o seu esforço. Tem pessoas que se formaram, os pais não foram em formaturas, não puderam, estavam doentes, tinham morrido, ou tinham outras coisas. Então nós gostamos de fazer isso. Nós estamos te observando e o que você fez não foi em vão. Nós queremos te aplaudir porque é importante. Então, por isso que eu agradeci muito você que ouviu o convite de estar aqui. Você faz parte integrante desse momento muito significativo na vida deles. De que, puxa, eles vão se sentir importantes pelo seu reconhecimento do seu convite.